Oi, Shirley, querida, tudo Oi, boa bem? noite. Muito obrigada, Shirley, por você estar dedicando esse tempo aqui para gente. Para quem ainda não nos conhece, né? Eu sou Zimar Ramalho, sou jornalista, sou taróloga. Uma vez por semana aqui nesse canal, eu convido pessoas que trabalham com terapias em geral. E faz tempo que eu estou querendo falar sobre constelação familiar, que é um tema tão quente, né, Shirley? Muito quente, né? Há quem ame e há quem fale, não, não quero saber sobre isso. Com certeza. Como é que a constelação chegou até tua vida profissional? Eu já era psicóloga, gestalt terapeuta, né? Então, na gestalt terapia, a gente já tem essa visão mais, como é que eu vou dizer? Bom, mas a constelação, ela tinha um embasamento já da psicanálise, já vinha num caminho. E aí eu fui assistir, eu fui assistir, porque ela começou em grupo, ela não era uma individual, né? Hoje tem individual. Hoje não, há bastante tempo. Mas no começo, eu comecei a assistir lá em 2005. E aí Hum. eu passei 5 anos como quem recebia constelação, sendo participante e abrindo minhas constelações. E aí, quando chegou em 2010, eu fiz a formação. Eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando, né? Que seja bem-vindo com a nossa live hoje, porque vamos conversar o máximo que der aqui. E como é que você sentiu, você já psicóloga de formação, né? E Sim. você sentiu quando você fez o curso de formação propriamente, tem muitas questões que são antagônicas, porque existe uma discussão ética legal, a gente vai tratar sobre isso também, né? Pois é. Veja, há uma confusão entre constelação familiar, constelação sistêmica e a questão da psicologia. Às vezes bate, né? Veja, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A constelação familiar foi desenvolvida por um filósofo, psicanalista, teólogo, ex-padre, né? Num trabalho feito em grupo como uma terapia integrativa. Ela vai integrar com outras, inclusive com terapias regulares, semanais, feitas por psicólogos. Uhum. Só que, como toda terapia integrativa, ela não tem uma formação vinculada à questão da universidade, entende? Academia científica Academia. propriamente, claro, claro. Então, você procura um instituto sério, faz uma formação que vai entre 10 a 12 módulos, né, supervisionado, inclusive. Mas acontece que, como tudo, e quando eu fiz a formação também em programação neurolinguística, chega num ponto que as pessoas começam a ter alardar de que, assim, não foi aquilo que eu imaginava. Porque está distorcendo, está fazendo. Quer dizer, às vezes o profissional é pouco habilidoso e expôs aquela pessoa que estava constelando, acontece. Ou às vezes a pessoa mesmo ela tende a criar uma situação porque ela se sentiu acolhida naquilo que ela foi buscar. Então isso Sim. acontece, né? Então a constelação familiar, ela tem um tripé que é o respeito a quem veio antes. Nossos ancestrais influenciam na nossa vida hoje o comportamento, os sentimentos e os pensamentos lá, né? Essa coisa veio aqui a pergunta se tem comprovação científica, não, mas muito ainda existe um estudo de caso. Hoje tem casos que estão submetidos a se tornar ciência dentro dos moldes que são exigidos. Isso já está no trâmite de se realizar. Uhum. Agora, nem toda terapia, nem todo procedimento que tem um embasamento e um resultado tem que ter comprovação Claro. científica, que é dentro dos parâmetros do que é considerado ciência. Então, Uhum. eu acredito que isso é um desserviço quando a gente não pode é,
não pode... Aqui está perguntando se substitui Não, tratamento. deixa, vou seguindo tua ideia. As perguntas a gente vai tocando. Exatamente, porque eu quero justamente tomar no que está sendo perguntado. Uhum. Não tem que ser, não tem que substituir coisa nenhuma. Uma coisa é uma coisa. Como eu estava dizendo, se você tem processos ancestrais, atitudes de pai e mãe que se repetem no dia de hoje e que faz com que você tenha padrões de comportamento que não são satisfatórios para você. E eu vou dar exemplo. Se Isso. você está num processo onde as coisas que você evita, que você exclui, são elas que estão entrando no teu sistema de uma forma prejudicial. Se você tenta, por amor cego, pertencer ao núcleo de onde você veio, o pertencimento com a inclusão, a ancestralidade e a troca do dar e receber nas relações. Isso é o que a constelação familiar trata. Outras terapias vão tratar de outras coisas. Ela não tem pessoas Não é única, né? tem pessoas que têm uma necessidade que, quando procura um atendimento, eu não sei se acontece você com as cartas, a pessoa pensa que tudo que vamos dizer, ela acha que a técnica é um martelo e tudo que acontecer lá é ego. Eu tenho que levar todas as situações, eu tenho que trazer a As solução. situações. Às vezes não é adequado para todo o contexto. A gente tem que entender isso. E quando uma coisa está dando muito certo, há uns olhares assim com binóculos, onde é que está errado? Onde é que isso não funciona? Foi com PNL, foi com constelação familiar, está sendo ainda, né? Tem o processo aí, querendo, não, vamos transformar todas as terapias integrativas com lei para que elas só possam ser feitas ou por psicólogo ou por psiquiatras, médicos com especialização Uhum. em psiquiatria. Tem aí uma PL Isso. tramitando. São muitos projetos de lei que estão querendo realmente direcionar para atendimento profissional, psicólogo ou médico, né? Eu não digo que são muitos processos, não, mas tem um, Isso, né? Aí a gente fica vendo, tudo bem. A intenção seria proteger a pessoa de pessoas charlatãs. Só que Uhum. aqui assistindo, eu acho que não vai discordar de mim que quantos médicos fazem absurdos em seus consultórios, né? Cada dia aparece um caso novo. Ou o ginecologista que abusava de suas clientes, ou o cirurgião plástico que fez besteira com 3, 4 clientes e levou até a morte. Uhum. Então, não garante que ética, que responsabilidade profissional, um diploma, uma fiscalização seja vamos dizer, o que vai garantir O que que vai você validar, né? Isso. não traga nenhum tipo de rusga, sentimentos ruins ou prejuízos, Uhum. né, surtos ou sei lá o quê. Eu entendo Claro. a preocupação de, por exemplo, encheram tanto o saco do Conselho de Psicologia que ele teve que fazer uma declaração. Olha, nós não autorizamos os psicólogos a usar a constelação dentro dos seus espaços, assim dizendo que estão exercendo a psicologia. Uhum. Separar um trigo. Eu acho perfeito. Por quê? Quando você vai fazer um acompanhamento terapêutico, você vai ser informado que vai fazer um acompanhamento terapêutico e vai dizer o que você quer. Quando você vai ser submetido a uma constelação familiar, você pode ir explicando o que você quer. Só que muitas vezes, tanto a terapia, e os psicanalistas sabem disso, como qualquer outro processo, a psicanase, qualquer linha, não vai muitas vezes dizer o que você quer ouvir. Não vai muitas vezes, ou na maioria delas, sair passando a mão na sua cabeça. E tem muita gente que vai procurar. Eu não estou dizendo que não Uhum. existem as ruins e que Uhum. realmente alguém pode ter se prejudicado. Não estou negando. Uhum. Agora, se você for ver ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, o que é a contribuição da constelação familiar para a rotina
para a vida das pessoas, você vai ver que um caso ali ou outro esporádico teve realmente uma questão de interpretação, ou um profissional despreparado, ou alguém que foi buscar e não achou o que queria. É Claro. muito. E, Você sabe inclusive, varrer. eu gostaria que você me falasse quais são as demandas mais frequentes que você fala, não, isso é um caso para constelação, normalmente, quais são? Como você tinha falado na abertura da. Bom, a constelação ela não teve o nome constelação familiar, porque era feita só para. Aí a constelação ganha hoje o âmbito empresarial, principalmente, eu vou falar de dois para não estender tanto. O empresarial e o jurídico. É nosso brasileiro, né? Essa, vamos dizer, patente do Hum, termo que se chama direito sistêmico. Um juiz lá do interior, numa comarca do interior da Bahia, chegou para o criador da constelação familiar e disse: olha, eu reúno pessoas na minha comarca, eu não preciso dar um nome que vou constelar, mas eu começo dizendo tudo teve um começo no amor, nem que seja no desejo também, onde uma pessoa encontra outra. Numa família, partilha de bens, guarda de filhos, separações que estão no litigioso, são tratadas com a constelação familiar, onde um lado é validado e o outro validado. Muitas vezes, uma briga está ocorrendo, puxando o filho para um lado, puxando o filho para o outro. Por quê? Porque eu estou sendo negada. Ninguém teve uma habilidade de dizer muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. A outra uhum. parte, sabe? A E aí, questão, há uma briga. desculpa, é muito interessante isso que você está falando, mas como o tempo está correndo, eu gostaria de dar um encaminhamento sobre esse exemplo que você deu, que eu acho que é o exemplo que mais veio com problemas legais, inclusive, porque aí tem revitimização da situação, às vezes é uma situação de abandono, de dor, aí a pessoa, será que é o lugar, sabe, assim? Eu gostaria que, resumidamente, como psicóloga e consteladora, com a sua opinião pessoal sobre isso. Ok, essa revitimização, às vezes, é compreendido, veja, às vezes foi uma inabilidade. Eu vou bater sempre nesse ponto. Inabilidade. Uma Ah, inabilidade de quem estava constelando. Porque não se pede a ninguém que teve uma agressão, alguém tentou me matar, né? é. Alguém veio para me ferir profundamente e eu ter que estar ali num contexto de, eu te entendo, eu te perdoo. Não, Bert Helling nunca levou a questão dessa forma. Quando cabe numa constelação dizer eu fico com a parte que me cabe, né? Os lados têm sistemas e o sistema atrai outro sistema. Se eu venho de um sistema onde as mulheres são agredidas, sejam até pelos maridos mesmo, né? No caso, dentro dos casamentos, terem estupros, por exemplo. Eu já fiz muita constelação onde casamentos arranjados, onde uma vez tinha um histórico desde o branco que veio para cá e a descendência indígena da cliente, e havia muito estupro nessa relação, porque eram mulheres que eram preparadas e homens despreparadíssimos para estar num ato que Uhum. deveria ser de amor. Às vezes, essa pessoa está se recolocando em situações que elas vão sofrer para honrar quem veio antes, tá? Para dizer, eu carrego essa dor ancestral para pertencer ao clã de onde eu vim. E aí, essa outra, ela pode, numa primeira constelação, você não tem o que fazer com ela. Você, às vezes, tem que vivenciar várias constelações para que você possa olhar para aquele e dizer, o teu sistema e o meu sistema se atraíram. Eles Mas vieram. não queremos, mas nós não queremos. Não, você não tem que estar gostando da situação, nem chegar perto, nem usar esse termo, eu te perdoo. Eu acho que isso Uhum.
foi uma pena quem levou isso a público, quem fez opinião sobre isso, de uma má colocação dentro do contexto. Quando uma Entendo. E, naturalmente, hoje mesmo eu não constelo mais uma única constelação. Eu faço normalmente um acordo que a pessoa, pelo menos, me encontre 4 vezes, no mínimo, no mínimo. Uhum. E muitas vezes, a primeira constelação, ela tem que olhar qual é a estrutura que você tem ao seu entorno. Às vezes você não tem nenhuma. Então, se você está no processo de trauma, você está partido em pedaços, você não pode chegar ali e cutucar. E muitas vezes a pessoa que, com boa intenção, ou querendo mostrar serviço, eu não sei. Aquilo lá, o que foi que aconteceu? Eu estou dando um exemplo aqui para quem não sabe, Claro. Sim. né? Que houve pessoas da constelação familiar, porque, se eu tive um abusador, um estuprador, eu tenho que perdoar e abraçar. Não, você não vai ser. Nenhuma constelação familiar, ela vai ajudar se ela está colocando você em situação de fragilidade. Não é essa a intenção. Se você está tocando em pontos neofrágicos dali, muitas vezes eu parei constelação assim, a gente vai até aqui. A pessoa até se entender muito, sim, mas sim, hoje isso é possível ir até aqui. Entende? Uhum. Porque aquilo dava um respeito para as partes envolvidas, para que aquela pessoa não ficasse tentando. Tem pessoas que saem interpretando, elas querem. Uhum. Foi isso? Como foi? Você precisa, posso gravar? Não. Uma das coisas que, se a gente parar agora, Celária, a gente tem que entender, a constelação é um processo energético e fenomenológico. Você não pode estar querendo fazer coisas que o sistema ali, quando você abre o campo, não está permitindo. Uhum. Existe uma energia e existe um fenômeno acontecendo. Então, você pode ir, não tem problema nenhum, você vai até onde dá, com muito respeito e carinho pela pessoa que está sendo constelada. Então, Uhum. isso é o ponto, sabe? O fenômeno acontece, eu não levo nada pronto, mas eu me boto a ser da vida. Então, quem cutuca em feridas, quem fica fazendo o outro passar por infernos, está Uhum. a serviço da morte, não está a serviço da vida. Entendo. Uhum. Até mesmo dizer ao cliente, eu não lhe constelo. Mas por quê? Sabe uma condição que você não tem muito resultado ou nenhum resultado na constelação? Uhum. Pessoas que se vitimam demais. Se Ai, coitado. vitimam? É. É. Por quê? Porque Bert Hellinger dizia o seguinte, a vítima, ela não quer curar nada. Ela quer aliados para continuar falando sobre o seu massacre pessoal. Entende? Repetindo a dor, reforçando, porque às vezes tem um ganho por trás daquilo. Então a gente tem que ter muita sutileza, firme na observação. A constelação tem uma teoria muito bem sedimentada, tem profissionais lindos para dar essa informação, né? Tem professores que vão desde a base, mostrando como pode, como não pode, como é que deve, como é que não deve. Então, Oh. quando a pessoa vê o galo cantar não sei aonde, critica, não vai atrás, não conversa com pessoas sérias, aí a gente fica a mercê de vamos agora encontrar uma lei Uhum. para punir. As pessoas vão encontrar caminhos de acharem solução para suas questões. E quando você atrai uma pessoa ou mau caráter, ou mal intencionada, ou despreparada, muitas vezes isso tem a ver com você estar atraindo também. Tem 50-50 aqui. Então, mas às vezes a gente tem uma proteção assim, vamos banir. O negócio é banir. O negócio é controlar. Muito psicólogo não sabe o que é relação familiar, porque não tem que saber. Você Sim. trabalha com seu consultório, com um grupo ou com um Não individual, use. não Não quer use. fazer É. essa. Chile, olha, eu agradeço muito, 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 muito. A gente precisa voltar a falar sobre isso. E eu gostaria de um outro momento e falar de alguns casos, o que funciona, o que não funciona na sua experiência. Mas realmente hoje a gente precisa ficar por aqui. Então,
uma coisa que eu gostaria que você encerrasse dizendo para a gente, olha, as terapias integrativas, só o SUS tem 29, a Constelação é uma delas, né? É, Então, o que que os profissionais e a sociedade precisam refletir sobre isso? dê uma oportunidade primeiro de conhecer. Eu passei 5 anos assistindo constelação para fazer uma formação. Então, vai a vários profissionais, observe o trabalho. Fale daquilo que você conhece, não que você viu o galo cantar não sei aonde, tá certo? E questões de relacionamento, a hierarquia dentro do trabalho, briga com o chefe, sabe? E questões de dúvidas, escolhas. A constelação te ajuda de uma forma muito rápida e muito imediata. Então, Uhum. quando você conhece uma coisa nova, se você tiver aberto, xícara vazia, você vai tirar bom proveito. Se você tiver fechado, esmorrando de conhecimentos, conceitos, você não vai conseguir tirar nada daí. Verdade. Olha, agradeço demais o seu tempo, sua presença. Agradeço as pessoas que entraram na live. Eu não fiquei interagindo realmente para a gente aproveitar o tempo mesmo. E essa entrevista vai ficar nas nossas redes, tanto minhas quanto da Shirley. E a gente volta com certeza mais sobre isso e aí outros temas aí que a gente possa combinar, tá bom? Eu sou muito grata. Estou à Obrigada. Ame Obrigada. pessoas que precisam de um pouquinho de um olhar mais positivo, tá Tá bom? ótimo, obrigada. Obrigada. Tchau.